KCRE11, o fundo Kinea Acreditas. Vamos ler o relatório de junho de 2025, primeiro vídeo do fundo aqui no canal. Ele que é base 10, tem aí um mecanismo interessante em relação às suas operações. Vamos então iniciar o acompanhamento dele. Este será o tema do nosso vídeo de hoje. Ele tem como objetivo investimentos em ativos de renda fixa de natureza imobiliária, especialmente os CRIs, tem um patrimônio líquido total de 344 milhões, a cota patrimonial a R$ 9,57, 15 mil cotistas, tem aí uma liquidez na B3 de 378 mil, uma taxa média do fundo de IPCA mais 9,65% ao ano, iniciou as atividades em 2022, 1,20% ao ano de taxa de administração, ele que não a taxa de performance e também é aberto ao investidor em geral. Na data que eu gravo aqui com vocês, o KCRE11 cota na B3 a R$ 8,85, fazendo um P sobre VP de 0,93, uma variação positiva nos últimos 12 meses de 4,86%. A cotação chegou lá aos R$ 7,72 em dezembro de 2024. Desde então busca uma pequena recuperação, caindo inclusive novamente aos 7,76 em fevereiro e agora repousa aí aos 8,85 com ainda 7% de desconto. A distribuição do fundo foi realizada agora no dia 14 de julho de 2025, 11 centavos por cota, fazendo um yield mensal de 1,22, anual de 13,42%. E se o cotista tivesse investido R$ 1.000 há 2 anos em KCRE11, teria hoje R$ 1.186,30, já considerando o reinvestimento dos dividendos. A rentabilidade do fundo não supera a linha do CDI, superando apenas a linha do IPCA e a linha do IFIX, retornando no período 18,63%, enquanto o CDI retornou 24,74%, o IPCA 9,67% e o IFIX 9,52%. Então, ponto de atenção é a rentabilidade do KCRE11. Voltando aqui para o relatório, a gestão comenta que ao final de junho, o Kinea Acreditas apresentava alocação em relação ao seu patrimônio de 105,7% em ativos-alvo, 1% em instrumentos de caixa. E a parcela investida em CRIs em IPCA corresponde a 94,9% do patrimônio do fundo, com uma remuneração média de IPCA mais 9,65% ao ano, com prazo médio de 14 anos. Já o montante investido em CRIs e CDI corresponde a 10,8% do patrimônio líquido do fundo, dando aí CDI mais 4,16%. O deságio no mercado chega na casa de 5,52% em relação ao patrimonial, como vimos hoje, na casa entre 6% e 7%, e o que equivale a uma remuneração inflação mais 10,57% ao ano, ou inflação mais 9,9%, isto líquido de custos e taxa de administração. Nesta distribuição de dividendos de 11 centavos por cota, ele dá um yield de 1,09, considerando a cota média de ingresso a R$ 10,06 por cota, 117% do CDI, considerando o gross up do IR, a alíquota de 15%. A gestão comenta que em junho de 2025 realizou um novo investimento no valor de 4 milhões de home equity com Acreditas. Esta operação, que tem aí uma taxa de PCA mais 9%, o fundo tem hoje 6,7% do patrimônio líquido em operações compromissadas reversas lastreadas aqui em CRIs. Então, ponto de atenção, porque ele chega aí a 105,7% de alocação em CRIs do seu patrimônio líquido. Em relação ao acompanhamento da carteira para o mês de maio, no mês referência da carteira de abril, a gestão comenta que observou uma taxa de adiantamento em linha aos meses anteriores, com um recebimento de principal 1,89 vezes acima do esperado. Esta dinâmica de pré-pagamento é esperada que ocorra frequentemente nas operações aqui de home equity, mas há aí também um ponto de atenção em relação à inadimplência. Segundo a gestão, em maio, a taxa de inadimplência das carteiras de home equity teve um leve aumento para 2,3% do saldo devedor. O nível atual de inadimplência é absorvido pelos CRIs juniores, que não fazem parte aqui da carteira do fundo. Adicionalmente, a gestão lembra que na dinâmica das operações de home equity, tem garantias reais dos imóveis através da alienação fiduciária em condições de estresses que podem ser executadas. Na database deste relatório, aproximadamente
1,7% dos créditos da carteira estão em fase de recuperação via execução das garantias, sem, contudo, impactar o fluxo financeiro dos CRIs detidos pelo fundo. Como vemos aqui no gráfico, em relação a abril, a inadimplência subiu para 2,3%, ante ao resultado de abril, que é na casa aí de 2%. Em relação à pulverização regional, a gestão comenta aqui que o KCRE 11 conta com a proteção adequada contra eventuais perdas de crédito, considerando a estrutura de subordinação existente nas operações e o baixo LTV dos contratos lastro. Tem aqui em relação ao acompanhamento da carteira, no resumo, ele dá aqui na carteira CDI 10,8% de alocação, a uma taxa média de 4,16%, a uma taxa média de aquisição de 4,16%, um prazo médio de 1,5%. Em relação à carteira de inflação majoritária, formando aqui 94,9% do patrimônio líquido do fundo, ele corresponde à inflação mais 9,65%, a uma taxa média de aquisição de 8,53, num prazo médio de 14,3 anos. Ele tem uma duration média aqui para a inflação de 6,4 anos. Ele tem aqui também 1% em caixa, indexado à remuneração de 100% do CDI, chegando à alocação de 106,7% do patrimônio líquido do fundo. A maior alocação por estratégia segue aqui com Home Equity da Creditas, 88,1%. Ele tem aqui também 11,9% da ProSoluto. Em relação à indexação, ela segue aqui majoritária com IPCA 89%, mas ele tem aqui também 0,9% de Selic, 10,1% de CDI. Em relação à liquidez do fundo, chega no mês a um volume de R$ 7.580.000, uma liquidez de 378 mil ao dia, um pouco baixa. Em relação à DRE aqui do fundo para junho de 2025, ele fez aqui um resultado líquido de 3.900.000, dos quais ele distribuiu 11 centavos por cota, ante a um resultado de 10 centavos por cota, fazendo com que a reserva acumulada não distribuída do fundo chega agora a 8 centavos por cota. E a gestão comenta aqui também que os resultados apurados ao longo do mês de junho, a serem distribuídos aos investidores em julho, refletem aproximadamente a variação do IPCA referente a março, de 0,56, e a abril, de 0,52. Na tabela de sensibilidade, com esta distribuição de 11 centavos por cota, ele dá uma rentabilidade de 1,09%, 1,10% da taxa DI, 100% da taxa DI, 117% da taxa DI Gross Up. Na tabela de sensibilidade em relação ao spread da carteira de CRIs, ao preço no mercado secundário, a R$ 8,85, ele dá um yield de inflação mais 10,93%, um spread para a NTNB de 3,34%, um yield líquido de 9,65% e um spread líquido de 2,06%. Nesta distribuição de 11 centavos por cota, cotando aí no mercado secundário a R$ 8,85, considerando aí a inflação média de 5,5% nos últimos 12 meses, ele remunera a um yield médio de IPCA mais 15,64%. Em relação a este yield médio de 5,5%, ele consegue fazer aí um resultado de 10 centavos e 8. Na carteira de créditos do fundo, ele tem aqui um ticket médio de R$ 217.500. A maior exposição segue aqui para o estado de São Paulo, acima de 10% em relação ao saldo devedor. O LTV médio fica aí entre 41% e 60%, 37% da carteira, e 61% a 80%, 36% da carteira. Ele tem aqui 35% dos saldos quitados, enquanto 65% ele tem aqui para créditos ainda ativos, sendo que 1.653 são créditos ativos na carteira. Ele considera quitados aqueles créditos que realizaram o pré-pagamento e o cálculo é feito como percentual da quantidade de contratos totais do fundo. O LTV médio do fundo chega aí na casa de 51%, ele tem um índice de cobertura de 1,22% na série sênior e 1,04% já aqui para o mezanino. Em relação ao fluxo de recebíveis, ele faz aqui 166% dos recebidos ante ao esperado, fazendo aí
1,66 do fluxo esperado no recebimento em maio, ante um total recebido de 8,7 e um PMT esperado de 5,2%. A inadimplência do fundo é ponto de atenção porque ela segue aí com prazo médio em maio de 9,6 dias, na casa aí de 2,3%. Ele tem aqui 1,79% do patrimônio líquido do fundo como créditos em retomada, lembrando que para esta retomada ela inicia aqui a cascata de aceleração de amortização dos CRIs, ainda preservando a rentabilidade da série Sênior e Mezanino, o que é comum nas operações de home equity, com a retomada dos créditos inadimplidos e sem perspectivas de recuperação. A maior exposição, ele tem aqui algumas pequenas concentrações, 5 CRIs acima de 5%, formando aí aproximadamente o montante de 100 milhões. Então, ponto de atenção é esta concentração aqui do fundo. E fica aí também a situação da inadimplência, que hoje está aí na casa de 2,3%, aumentando 0,3% em relação a abril. E atenção também porque o fundo ele segue aí com esta situação de home equity, e pelo cenário macroeconômico apresenta aí com a alta da Selic de 15% e também da inflação bem certa num cenário de curto prazo, produzindo situações um pouco mais estressadas para inadimplência e também fazendo com que o fundo tenha 1,79% do patrimônio líquido aqui em créditos em retomada. Perfeito, pessoal? De KCRE11 é basicamente isso. O fundo que tem uma sistemática um pouco diferente daquilo que estamos acostumados aqui no canal, mas vamos continuar o acompanhamento dele. Ele que tem uma tese bem interessante, tem a base 10 produzindo aí yields também interessantes, então ponto de atenção, vamos ficar de olho aqui no fundo, perfeito? Lembrando que este vídeo não é a recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Aos novos inscritos, bem-vindos. Você que permanece conosco, muito obrigado por isso também. E você que ainda não é inscrito, considere se inscrever. Deixe seu like, seu joinha, porque tudo isso nos fortalece aqui na produção de conteúdos. Fechou? Voltamos então com vocês no próximo vídeo. Fraterno abraço a todos. Até mais.